Você com certeza está acompanhando de perto o conflito Irã-Israel, não é? Mas o que não é dito de maneira explícita na mídia comercial do Brasil é que os custos de produção vão aumentar e pesado, e mais cedo do que você pensa, com os oportunistas sempre de plantão, esticando o que podem e o que não podem do conflito para melhorar a margem de lucro deles. E é claro que a primeira coisa a ser explorada é o valor do petróleo, que impacta no valor final de qualquer insumo que você, que é produtor, vai precisar. Por isso, a equipe de grãos aqui da Rural Business vem disparando alertas sequenciais para proteger a sua margem de lucro. E se você ainda não tem acesso às análises diárias para o mercado do milho, faça isso assim que terminar de ver este vídeo, já que estamos falando de um cereal extremamente importante para a atividade pecuária. E um dos alertas dados aos nossos assinantes é que, no caso do milho, esta guerra coloca muita coisa em risco e certamente trará um volume gigantesco de especulação para este mercado. Ao investigar as últimas projeções do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, na sigla em inglês, saiba você que Israel não é ninguém para o mercado do milho, meu amigo. Um zero à esquerda. Israel responde por apenas 0,09% do consumo global deste cereal e prevê demandar somente 1.200.000 toneladas de milho no decorrer de toda a nova safra de 2025-26 para abastecer o seu mercado interno. Para ter uma noção de como esse volume é pequeno, preste atenção neste comparativo que a Rural Business fez para ilustrar a situação. Israel leva 30 dias para consumir 100.000 toneladas de milho, enquanto aqui no Brasil, todo este volume seria consumido em pouco mais de 9 horas. É isso mesmo, 30 dias contra 9 horas. E vale lembrar que todo o milho que Israel consome precisa ser comprado no exterior. Mas ainda assim, os números são pequenos demais para interferir nos negócios. De acordo com o USDA, Israel terá que importar 1.200.000 toneladas do cereal para matar a fome da sua população na próxima temporada 2025-26. Fazendo as contas, este volume representa 9% a mais do que o total de 1.100.000 toneladas esperado para a safra que estamos hoje, a de 2024-25. Porém, ainda assim, confirma um tombo de 40% no prazo de apenas 6 anos, desde que o recorde de quase 2 milhões de toneladas foi registrado em 2019 e 20. Os israelenses vêm sendo clientes ativos das tradings que operam aqui no Brasil há pelo menos 6 anos. Mas sabe qual é a opinião aqui da Rural Business? Israel não fará a menor falta se o atual impasse com o Irã gerar uma ruptura no fluxo de embarques ao país. Sim, nenhuma falta. Por este outro estudo gráfico exclusivo, você pode confirmar que a compra de milho brasileiro por Israel já se encontra em queda livre. No último ano de 2024, o país levou para casa menos de 235.000 toneladas, volume 46% menor que o reportado lá em 2020, quando os embarques passaram da casa de 437.000 toneladas, e mais distante ainda do recorde de 2022, quando os embarques ao país encostaram em 648.000 toneladas. E saiba que no último ano, Israel foi responsável por somente 0,59% das exportações de milho originadas aqui do Brasil, ocupando somente a 24ª colocação no ranking de países importadores. Mas e o Irã? Bom, no caso do Irã, o cenário é bem diferente, já que o país é hoje, e com tremenda folga, o maior comprador do milho produzido aqui no Brasil. Neste levantamento feito com exclusividade por nossa equipe de grãos, você pode ver que entre os meses de janeiro e maio deste ano de 2025, somente para o Irã foram exportadas mais de 2 milhões de toneladas de milho. O Egito, segundo colocado, aparece bem distante, com volume 40% menor, apenas 1.310.000 toneladas adquiridas dos exportadores brasileiros neste intervalo. Em terceiro lugar surge o Vietnã e depois a Argélia. E daí para frente, Arábia Saudita, Bangladesh e Turquia, únicos países que movimentaram mais de 200.000 toneladas até maio. Em conjunto, estes 7 países foram responsáveis por 82% dos embarques de exportação realizados via portos do Brasil nos 5 primeiros meses deste ano. E se o Irã encabeça essa lista, é claro que o país pode fazer um estrago e tanto neste mercado.
Por isso, a Rural Business vai te dar um dado meio que alarmante, mas não tire conclusões precipitadas. Perder o Irã hoje seria como perder a China em 2023, país que comandou o ritmo de embarques e garantiu recorde de exportação para as tradings que operavam aqui no Brasil naquele ano. Não estamos falando que o Irã teria a chance de comprar a mesma coisa que os chineses, hein? Longe disso. Estamos te alertando para o fato de que nem mesmo a China, no auge do comércio com o Brasil, carregou tanto milho para casa num período tão curto como está fazendo o Irã este ano. Ou seja, se por acaso, e ouça bem isso para não cair em conversa fiada que com certeza vai circular por aí na imprensa brasileira e naqueles sites ditos especializados, hein? Bom, se por acaso o Irã tivesse o abastecimento comprometido por este conflito com Israel, as exportações de milho brasileiro vão ser duramente afetadas. Você sabia que há 20 anos, ou desde que o Brasil começou a engatinhar como um grande exportador de milho, o Irã disputa a primeira colocação nas compras? Pois é. Em 2020, primeiro número logo à esquerda neste estudo gráfico, os importadores iranianos carregaram 4 milhões e 400 mil toneladas de milho para casa, ficando atrás apenas do Japão. Em 2021, foi forçado a pisar no freio, mas não por falta de demanda e sim por falta de milho, depois do tombo histórico de produção registrado aqui pelo Brasil. Naquele ano, as exportações para o Irã caíram para 3 milhões e 230 mil toneladas. Mas, ainda assim, só um país carregou mais milho do Brasil para casa do que o Irã, foi o Egito, e ainda assim com uma diferença mínima. Volte ao gráfico e veja que em 2022 o Irã chutou o pau da barraca e entrou pesado na ponta de compra para dar conta de atender o forte crescimento do seu consumo interno, carregando sozinho 6 milhões e 570 mil toneladas do cereal aqui do Brasil, mais do que o antigo recorde de 2018. Só que aí chegou a China, empurrando os iranianos para escanteio e em 2023 as exportações de milho do país árabe caíram pela metade, para apenas 3 milhões e 230 mil toneladas. E essa foi a primeira vez, ao longo das últimas 2 décadas, que o Irã escorregou para o 5º lugar no ranking, perdendo não só para a China, mas para o Japão, Vietnã e Coreia do Sul. E para fechar esse estudo, a Rural Business vai pedir que você volte novamente ao gráfico. Ano de 2024, os importadores iranianos voltaram com tudo ao mercado, movimentando 4 milhões e 340 mil toneladas em exportação, recuperando mais uma vez a 3ª colocação no ranking de maiores compradores do milho produzido aqui no Brasil. E chegamos agora em 2025 com números novamente impressionantes, que mostram um Irã mais uma vez encabeçando a lista de compradores em solo brasileiro. E é por este motivo que o momento é tão delicado. O maior entrave em meio a essa guerra com Israel, meu amigo, como você sabe, diz respeito ao Estreito de Hormuz, um dos principais corredores de exportação de petróleo em todo o mundo. Essa passagem marítima é considerada uma das mais estratégicas que existem no planeta. O Estreito de Hormuz está localizado entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã e liga, via mar, os países do Oriente Médio ao restante do mundo. E adivinha quem é que tem o poder de fechar ou dificultar o trânsito pelo estreito? Bingo, o Irã. Mas você sabe que o Irã também tem conta para pagar, né? E não pode se dar ao luxo de dificultar o seu próprio fluxo econômico. Mas pode, por exemplo, aumentar o valor do frete marítimo para a região. E isso mexe com o seu bolso aqui no Brasil. Mas o que muitos vão esconder? Que essa não será a primeira vez que o estreito será anunciado como fechado. Mas a história mostra que, na prática, o fluxo nunca foi totalmente interrompido. E hoje você tem ferramentas como, por exemplo, o Marine Traffic, que, como você pode ver na tela, mostra em tempo real o fluxo de navios e com cores, revelando o tipo de embarcação e a carga que está carregando enquanto navega pelo Estreito de Hormuz. Portanto, meu amigo, não seja enganado. Para mais informações, inclusive sobre o que vai acontecer a partir de agora com o fluxo de escoamento da produção do milho no Brasil e no mundo, acompanhe as análises diárias da Rural Business para este mercado, feitas com exclusividade para os nossos assinantes. E é fácil, é só assinar ruralbusiness.com.br.